Boa tarde a todas, boa tarde, colegas, boa tarde, professora Lívia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho, que é sobre advogado empregado. Nosso grupo é composto por 4 participantes, sendo que 3 deles participam dessa live: a Karine Daniele, a Diandra Susbach e eu, Matheus Murat. E o nosso grupo também é composto pela Letícia, que, em virtude de motivos de saúde, não vai poder participar desse encontro aqui no Zoom, mas ela deixou gravada uma parte falando sobre a jornada de trabalho do profissional, do advogado empregado, que a gente vai juntar ao final desse encontro virtual. Iniciando a nossa apresentação geral acerca do advogado empregado, a gente fez uma breve introdução acerca do tema do que se entende sobre advogado empregado. Então, a gente constata que antigamente era comum a ideia de que o advogado, logo após colar grau no curso de direito e ser aprovado no exame da ordem, juntasse suas economias e montasse um escritório profissional. Todavia, com o passar dos anos e com as alterações sociais e de trabalho que o mundo passou e vem passando, é cada vez mais comum a visualização de advogados sendo contratados, seja por empresas, como consultor jurídico, atuando nos processos em que ela for parte, seja em sociedades de advogado, surgindo a figura, portanto, do advogado empregado. O advogado empregado é aquele que preenche todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, quais sejam alteridade, subordinação, pessoalidade, isto é, quem pratica a atividade contratada é o próprio empregado. Onerosidade, o empregado irá ser remunerado pelo empregador, e não eventualidade, isto é, habitualidade. Como apontado há pouco, há a subordinação como um dos vínculos empregatícios, surgindo a discussão acerca da independência, da autonomia do profissional no exercício do seu trabalho, uma vez que ele não está mais desempenhando suas atividades de forma individual, sem nenhum vínculo de chefia. E é isso que a gente vai abordar também na nossa apresentação, no que toca à independência desse profissional, da liberdade profissional do advogado empregado. Por esta razão, a relação jurídica do advogado empregado com o seu empregador será disciplinada pela legislação trabalhista e pelo Estatuto da Advocacia, sendo esse último uma legislação específica, portanto. Cumpre destacar também que esse assunto está regulado do artigo 18 ao 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e nos artigos 11, 12 e 14 do Regulamento Geral da Ordem. A gente vai abordar também nessa apresentação sobre o salário do advogado empregado, ou seja, se existe um parâmetro fixo, a responsabilidade desse profissional e a jornada de trabalho dele também. Bom, um ponto importante da gente falar é a independência profissional do advogado empregado. O artigo 18 do Estatuto da OAB vai falar que a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Essa isenção técnica do advogado empregado significa a total autonomia quanto à correta aplicação dos atos, meios e prazos processuais, sem interferência do empregador. O advogado empregado, ele não pode prosseguir uma orientação tecnicamente incorreta, mesmo quando ela for ditada pelo seu empregador. Nessa área estritamente profissional, a relação de emprego não o alcança, devendo apenas observar a consciência profissional. Essa subordinação também ela é regulada de acordo com o artigo 3º da CLT, que diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sobre dependência deste e mediante salário. Mas esse vínculo empregatício, ele vai ser diferente dos demais, porque ainda que subordinado, esse advogado deve obter sua autonomia preservada, sendo legítima a sua recusa. O empregador, ele pode se intrometer no campo administrativo, mas não na atuação técnica do advogado, respeitando suas restrições éticas. Então, se repele qualquer intromissão que possa comprometer a função social da sua profissão, ainda que se tente firmar a ideia de que, por ser chefe, da subordinação para tentar efetivar isso. Deve-se lembrar que o advogado está submetido à regulamentação profissional e ao código de ética. Portanto, a isenção técnica e a independência profissional são totalmente interligados ao exercício da advocacia, como já previsto também no artigo 4º do Código de Ética e Disciplina da OAB. O artigo 4º vai falar que o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte,
mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação presente de serviços, permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, pública ou privada, deve zelar pela sua liberdade e independência. Outro ponto importante da gente falar é a limitação da prestação de serviço. O advogado empregado, ele vai prestar serviço para o seu empregador, conforme o que foi firmado no contrato de trabalho. Logo, ele não está obrigado a cumprir ordens ou executar serviços que não estejam previstos no contrato de emprego. Sendo assim, ele não está obrigado a advogar em prol de interesses pessoais de gerentes ou mesmo de sócios de sociedades de advogados. Precisou-se explicitar essa situação no texto legal de tão comum que eram os abusos de certos empregadores. O Estatuto da OAB vai prever no seu artigo 18, parágrafo único, que o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Esse artigo ele não vai poder ser afastado por convenção individual ou coletiva, porque o que pode acontecer? A pessoa ela obtém uma pequena empresa em suas atividades e as atividades da empresa são diretamente relacionadas. E o advogado empregado ele é chamado para atender demandas que não estão relacionadas aos assuntos pelos quais ele foi contratado, como problemas familiares, reclamações de empregados, da vida pessoal da empresa. E muitas vezes, inclusive, ele é chamado fora da jornada de trabalho. E se ele prestar esses serviços, o empregador deverá remunerar o advogado empregado mediante honorários não incluídos no salário ordinário, as mesmas condições como se contratasse um advogado independente. Caso esse advogado seja demitido por recusar-se a submeter-se às situações de não querer prestar serviço fora do objeto do contrato ou negar seguir a orientação técnica do seu chefe e o empregador dizer que foi por justa causa, a demissão pode ser revertida e o advogado receber verbas rescisórias. Então, sobre a liberdade profissional do advogado empregado, é muito importante a gente ressaltar que, apesar dele trabalhar para alguma empresa ou algo assim, o advogado ele continua tendo a liberdade de assumir outros serviços jurídicos, né, de atuar em outras causas de forma privada que estejam paralelas ao seu serviço. A única coisa que a gente tem que prestar muita atenção nessa parte é que o advogado ele tem que ter cautela durante o serviço dele para algumas práticas que podem ser punidas pela OAB, e uma delas é a captação de clientela, né? Ele não pode usar do vínculo de trabalho dele para captar clientes, né? Tipo, usar de alguma informação, de algum dado, de um banco de dados dessa empresa para captar clientes, né? Ele poderia ser punido, poderia ser suspenso por essa prática. E seguindo essa linha de raciocínio da liberdade profissional, há um ponto a se discutir que é a dedicação exclusiva, né? Que a jornada de trabalho do advogado empregado, na verdade, ela tem uma duração de 4 horas contínuas ou de 20 horas, e 20 horas semanais, na verdade, né? Salvo se houver algum acordo de dedicação exclusiva. E aí pode passar a 8 horas contínuas e 40 horas a 40 horas semanais. Então, essa dedicação exclusiva, ela tem que ser pactuada expressamente, né? E mesmo o advogado trabalhando durante o período que foi acordado entre ele e o empregador, pode acontecer dele acabar prestando algum serviço que exceda a jornada normal dele de trabalho. Esse serviço que for prestado fora da jornada de trabalho, ela deve ser remunerada de forma adicional, né? Ele tem que receber um extra por isso, não é porque ele continua trabalhando, né, fora do horário dele, que ele vai receber só pelo trabalho que foi acordado. Ele tem que receber adicionalmente. No debate acerca do salário do profissional, é necessário salientar que o artigo 14 do Regulamento Geral da Ordem disciplina que os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. No parágrafo único do artigo 14,
Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. No próximo slide, aqui o artigo 21 do Estatuto da OAB prevê que nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados, conforme está no próximo slide. O parágrafo único desse artigo disciplina que os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Portanto, com a leitura dos referidas disposições, percebe-se que os honorários advocatícios não podem ser considerados para os efeitos trabalhistas ou preferenciários, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integrando, portanto, o salário ou a remuneração, bem como que são devidos os honorários sucumbenciais aos advogados contratados, além do que, caso ele trabalhe em um escritório de advocacia, os honorários possam ser divididos com todos os advogados que trabalham no escritório. Mas quando trabalha numa empresa, onde somente haja um advogado empregado, os honorários podem ser devidos a ele unicamente. Na lição de Paulo Luiz Neto Lobo, na obra Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB, o professor coloca que, abre aspas, quando se cuidar de sociedades de advogados, a regra legal expressa: os honorários de sucumbência serão partilhados na forma de acordo estabelecido entre ela e seus advogados empregados. E se não tiver havido acordo? Nesse caso, e considerando que o princípio legal é o da partilha entre sociedades e advogados, os honorários de sucumbência deverão ser divididos em partes iguais, uma para a sociedade e outra para os advogados empregados. Essa solução pressupõe a atuação efetiva dos advogados beneficiários na condução do processo judicial respectivo. O STF, na DIN 1194-4, deu interpretação conforme a proposição. Os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados, contida no artigo 21 do Estatuto. Visto que é disposição supletiva da vontade das partes, podendo haver estipulação em contrário, por ser direito disponível para limitar a aplicação dessas regras nos casos em que não tiver estipulação contratual em contrário. Ou seja, o contrato celebrado entre o empregador e o advogado empregado pode estabelecer que este não participe dos honorários de sucumbência, fazendo jus apenas ao salário. Portanto, como exposto acima, é mister salientar que há uma exceção ao Estatuto, conforme o julgamento da DIN referida, a 1194-4, na qual se permitiu, por acordo no contrato de trabalho, que os honorários de sucumbência poderão ser destinados ao empregador nos casos de empresa, decisão que valoriza a liberdade contratual. Sobre esse tema também é importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro veda que o advogado seja a mesma pessoa do preposto, isto é, a figura do preposto não pode se confundir com a do advogado. Vale relembrar que o preposto é aquele que representa a empresa. Teria que ser o dono, o diretor, a chefia da empresa. O advogado serve para representar os interesses da empresa, mas não a empresa propriamente dita. É isso que se extrai da redação do artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB, no qual se determina: é defeso ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. No próximo slide, entrando na análise do salário mínimo do advogado empregado, relembro que o artigo 19 do Estatuto da OAB disciplina: o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Com a leitura do dispositivo, verifica-se que não há um valor fixo para defender a sentença, ou acordo ou convenção de trabalho. Citando Paulo Lobo ainda, abre aspas, como se vê, não há um salário mínimo padrão ou nacional para os advogados empregados, salvo no caso de convenção coletiva celebrado com
entidades sindicais de caráter nacional, além do salário mínimo profissional, quando houver incluir-se no salário do advogado, empregado, o adicional da produtividade e aumentos reais que sejam estipulados em lei, convenção coletiva ou sentença normativa. Esses valores não podem ser deduzidos do salário mínimo ou do salário já percebido pelo advogado. Fecha aspas. Bom, sobre a responsabilidade do advogado, a Constituição Federal, ela torna o advogado uma figura indispensável à administração da justiça e, sendo assim, uma figura inviolável, né? E logo depois, o Estatuto da OAB, ela também cita essa imunidade profissional que o advogado teria durante o exercício da atividade dele, em juízo ou fora dele, né? Onde não se constituiria injúria ou difamação, né? Ele não seria punido durante a manifestação em atividade profissional. Então, é importante a gente frisar essa parte, porque mesmo ele tendo essa imunidade profissional, o advogado ele não é uma figura que ele tem uma imunidade, como é que eu posso dizer? Ele não é 100% imune, né? O próprio artigo 5º da Constituição Federal, ela acaba falando sobre alguns direitos que são invioláveis da pessoa, que seria a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dessa pessoa. Então, o advogado, ele apesar de não constituir injúria ou difamação durante a atividade, o exercício da profissão dele, ele tem que ter cautela para algumas outras ações, porque no fim ele não é 100%, ele não tem uma imunidade 100%. E na questão da responsabilidade dele com a parte que ele tá representando, eu separei alguns artigos que acabam falando sobre ele agir com culpa ou dolo, né? E o Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre ser apurada a verificação da culpa, né? Seria uma culpa subjetiva, ou seja, teria que ser verificada essa culpa do advogado. E aqui se fala mais sobre o fato dele não ter agido de forma clara com o cliente dele, né? Porque é importante que as pessoas entendam que o direito ele não é um fim, né? Ele é um meio. Então, não é porque a gente está processando ou porque te contratei para uma defesa que é algo 100% garantido. Não. O advogado ele tem que dizer o que é possível ou não fazer, ele tem que ser muito claro com o cliente dele perante a situação, né? E o próprio Paulo Lobo, ele cita na doutrina dele que ao advogado e ao profissional liberal qualquer, e não ao cliente, impõe-se o ônus de provar que não agiu com dolo ou com culpa na realização do serviço que prestou, exonerando-se da responsabilidade pelo dano. Ou seja, o advogado ele tem que provar que ele também não agiu com dolo ou culpa, que ele fez tudo o que era possível para ele realizar o trabalho dele. Então, agora eu passo a palavra para a Letícia, que vai falar um pouquinho sobre jornada de trabalho. No tema advogado empregado, nós temos outro ponto muito importante, que seria a jornada de trabalho dele. E no artigo 20 do Estatuto da OAB está descrito mais ou menos sobre as horas de trabalho do advogado empregado. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Sobre a dedicação exclusiva, a gente pode entender melhor ela no artigo 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Está escrito assim: considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas como extraordinárias as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas diárias. Bom, sobre a atividade do advogado empregado, nós temos ela em âmbito interno e âmbito externo. O âmbito interno seria ele dentro da sua empresa, dentro do seu escritório, e o externo seria o advogado visitar outras empresas ou ter reunião fora da sua empresa. Quando ele faz essa atividade externa, ele acaba tendo gastos como
transporte, hospedagem e até alimentação. E por conta disso, o escritório ou a empresa vai ter que arcar com esses gastos. Temos outro ponto importante, que na verdade 2 pontos importantes, que seriam as horas noturnas e as horas extras. As horas noturnas do advogado empregado é um pouco diferente dos outros trabalhadores, porque ela conta das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, e com um acréscimo de no mínimo 25%, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Já nas horas extras, é dito no parágrafo 2º que a hora deve ser paga com um acréscimo de no mínimo 100% sobre o valor da hora normal.